E morreu, tá morto. James Gunn fala sobre a morte de seus personagens no novo universo compartilhado, que começa oficialmente agora com Superman. Depois a vida te conta tudo, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de mais um trechinho dessa entrevista que James Gunn concedeu à revista Rolling Stone, já antecipando o lançamento do filme Superman, onde ele fala justamente de um detalhe que está nas histórias de quadrinhos, que está nos filmes de super-heróis baseados em quadrinhos, e que pra ele é um incômodo. A morte dos personagens. Porque a morte tá aí, né? Faz parte da vida. Mas os super-heróis têm uma estranha mania de voltar dos mortos sempre. Morre, você fica, ai meu Deus, morreu, daqui a pouco volta. E no caso da Marvel Studios, ao adaptar os quadrinhos para as telas, também muitas vezes cria mortes falsas. Morreu, mas depois volta, morreu, mas era só um plano, morreu, mas era só um esquemão. Então, quando a Marvel, por exemplo, faz o Thanos estalar os dedos e metade dos super-heróis morrem ou desaparecem ou viram pó, sei lá, o impacto emocional é grande. O Homem-Aranha morreu, ah meu Deus, 5 anos sem Homem-Aranha. O impacto emocional é grande, mas quando você faz um retorno, perde esse impacto, perde essa força que a morte teve. Claro que algumas pessoas que morreram, os personagens que morreram no cinema, permaneceram mortos, devem permanecer mortos. E é uma certeza. Se voltar vai ser variante, multiverso, outro esquema, mas falar que o Homem de Ferro o tempo todo estava vivo ou dar um jeito de ressuscitar o Homem de Ferro não vai rolar. Scarlett Johansson deu uma entrevista recentemente falou, ela não pode voltar, se ela voltar o plano não dá certo. Então alguns personagens Marvel, sendo justos, ficam mortos. Mas mesmo nos quadrinhos isso acontece com frequência, né? Quantas vezes a Fênix morreu, quantas vezes o Superman morreu, quantas vezes o Batman morreu, e volta, sempre volta, troca o autor, volta. Poucas pessoas permanecem mortas nos quadrinhos, eu acho que só quando é uma coisa muito importante para a origem do personagem, como os pais do Batman, o tio do Homem-Aranha. E o James Gunn falou sobre isso, ele falou que no DCU, no universo que ele está montando, no universo que ele está criando, não tem essa história de morte revertida. Personagem que foi feito para morrer, não vai trocar o diretor, não vai trocar o roteirista, o cara vai inventar uma maneira de trazer ele de volta. Se morrer, morreu. Não que tenha morrido muita gente importante até agora no universo do James Gunn. A gente não tem nem certeza se todo mundo que morreu no Esquadrão Suicida morreu mesmo. A gente tem aquela menina peixe lá do Creature Commandos que morreu, a própria princesa não vai voltar, mas também são personagens muito irrisórios. Vamos ver agora, né, quando a gente tem personagens mais importantes morrendo. E ele fala, olha, eu não gosto dessa história de ficar enganando, de ficar trazendo o personagem de novo, eu acho que a morte de um personagem tem uma função narrativa importante, tem uma função dramática importante, então daqui pra frente, se você vê alguém morrendo no DCU, a pessoa vai morrer mesmo. É claro que tem aquelas mortes que parecem mortes, mas que no próprio filme, no próprio trabalho, é revertida. Como, por exemplo, a morte do Groot, no Guardiões da Galáxia, do próprio James Gunn. O Groot morre, mas ele retorna no mesmo filme, no mesmo conteúdo. Aí eu acho que é beleza. Mas o Yondu, por exemplo, ele não voltou com ele. Yondu morreu, é importante que ele morra pro Peter Quill ter o seu amadurecimento e segue o baile. No caso do DCU, ele quer fazer a mesma coisa. Quando a morte ela tem um significado emocional de transição do personagem, de amadurecimento do personagem, ela não pode ser revertida. Porque todo esse amadurecimento, todo esse desenvolvimento do personagem volta atrás, se perde. Imagina o Batman, por exemplo, que toda a motivação dele é porque os pais dele foram assassinados, descobre que os pais dele, na verdade, estavam em Cancún, de férias, e forjaram a própria morte porque eles não aguentavam mais esse pivete. Acabou o Batman. E foi perguntado também, antes que você coloque aqui nos comentários, eu vou jogar aqui no vídeo. E o Poço de Lázaro? Porque o Poço de Lázaro é uma espécie de gadget da DC para trazer gente morta de volta, né? O Poço de Lázaro ele faz isso, ele ressuscita as pessoas. E é canon na DC. Não vai ter Poço de Lázaro então no DCU, não vai ter essa última opção. E o James Gunn explica assim.
Se tiver o Poço de Lázaro, se eu tocar nesse assunto, se eu usar esse artifício, se eu usar a mística do Poço de Lázaro, se eu usar essa lenda, essa fantasia do Poço de Lázaro, vai ser em benefício da história. É porque o Poço de Lázaro é importante para a trama. Porque o Poço de Lázaro é algo que tem importância na narrativa. Não é simplesmente começar um filme, o Superman morreu e agora Poço de Lázaro, pum, começa o filme. E aí nunca mais se fala do Poço de Lázaro. Vira só um reboot, só um respawn dos personagens. Não é uma zona de respawn dos personagens. Não vai rolar. É isso que ele está dizendo que não vai rolar. Isso quer dizer que ele não quer fazer. Ele não quer transformar as mortes no seu universo compartilhado em situações que sejam comparáveis a um ferimento superficial e que podem ser revertidos com uma horinha no hospital, beleza, tranquilo, bola pra frente. Eu acho legal, eu acho importante, eu acho que mortes de personagens não pode ser toda hora, não pode ser todo filme ter uma tragédia, tem que ser colocado em lugares, em pontos muito específicos e estratégicos que façam realmente sentido para a história e principalmente não podem ser revertidas, porque muitas dessas mortes têm uma razão de ser, têm uma função narrativa e que não pode ser simplesmente jogado no lixo. E principalmente, você não pode ver um personagem morrer imaginando que, tá tudo bem, daqui a pouco ele tá voltando. Não pode perder essa credibilidade, porque é isso que ferra o negócio todo. É isso porque quando você lê um quadrinho, por exemplo, a morte do fulano, aí você já olha e fala assim, bicho, vamos ver quantos meses vai durar agora até alguém dar um jeito de voltar com esse cara. E aí perde a graça, né? Então eu tô do lado de James Gunn nessa aí. Eu acho que se ele conseguir manter dentro do possível essa fatalidade irreversível que é a morte, é uma boa. É uma boa, dá um pouco mais de seriedade, dá. E até mais, você fica até mais em suspense, né? Porque você sabe que não tem retorno dali. E aí toda o drama se dá. Se até o final do filme o cara não voltou, ele não volta mais. É isso aí. Vamos ver o que dá. Bom, galera, é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha. Não esquece de deixar também um like, deixar um comentário aqui, deixar pode deixar um valeu demais também, valeu mais ainda. E pode também assinar o canal se você não está inscrito, porque ajuda pra caramba o algoritmo. Vou falar isso tudo de novo daqui a pouco, mas fica aí o recado. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.